Oi, pessoal, boa noite. Conforme eu tinha comentado com vocês, eu vou preparar essa videoaula, falar sobre o nosso assunto para a gente poder adiantar, porque dentre as turmas, a que mais me preocupa é a de vocês, do sexto período, certo? Porque o nosso assunto é um pouco complexo, é um pouco longo, e a gente precisa adiantar o máximo possível. Então, eu vou tentando aqui, é um pouco difícil também, porque o ideal é que a gente tivesse um quadro, não dá para fazer muito com data show, mas eu vou tentar aqui ver se eu consigo através de planilhas, o próprio Word, né, e o PowerPoint, juntamente com nossa amiguinha HP para ver se a gente consegue fazer alguma coisa para tirar as dúvidas de vocês. Na aula passada a gente falou sobre payback, né? O payback nada mais é do que o tempo de retorno de um projeto, ou seja, em quanto tempo o projeto recupera o valor investido inicialmente. Né? O período de payback é o número de anos para recuperar os custos iniciais. O critério mínimo de aceitação é determinado pela administração e o critério de ordenação também é definido pela administração. Né? Com o exemplo aqui do payback, né, eu tenho o período, ano 0, 1, 2, 3, 4, 5, onde eu tenho um fluxo de caixa anual. No fluxo de caixa do ano 0, eu tenho a saída do recurso, e aí eu tenho uma saída de 500, de 300, de 500, de 700, de 500, e aqui eu vou fazendo o acumulado dele, né? Então, o que é que eu faço? Vamos passar bem para cá para montar o nosso fluxo de caixa, fazendo em conta que aqui é o nosso quadro, certo? O período. Eu tenho aqui o fluxo de caixa do projeto e o fluxo de caixa acumulado, certo? Então, deixa eu organizar aqui rapidinho, só para deixar tudo bem organizadinho aqui. Pronto. Então, eu tenho o período 0, o período 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, inicialmente, eu tive uma saída do meu fluxo de caixa de R$ 2.000. Vamos colocar aqui em moedas para ficar legal. Certo? E aí eu tive, voltando aqui para o quadro, 500, 300, 500, 700 e 500. Isso mesmo. Pronto. Então, o que é esse fluxo de caixa acumulado? O fluxo de caixa acumulado nada mais é do que as entradas do meu fluxo de caixa que vai acumulando período a período. Né? Então, nesse caso aqui, no primeiro, eu tenho uma saída, né? No caso, vou mostrar aqui a saída de 2.500. Né? Então, eu tenho o meu saldo negativo de 2.500, que foi a saída do meu fluxo de caixa. E aqui eu tenho a entrada do meu fluxo de caixa no período 1. Então, o meu saldo devedor era 500, né? Meu saldo devedor era 2.000 e entrou 500. Então, meu saldo devedor passou a ser 1.500. Que a fórmula nada mais é do que os 2.000 menos os 1.500. Opa, não, perdão. Mais os 1.500. Né? Então, eu devia 2.000, recuperei 1.500 e passei a dever 1.500. No período 2, no meu fluxo de caixa, entrou 300. Né? Então, vai ser os meus 1.500 mais o que entrou no meu fluxo de caixa. Mas, professor, por que mais? Né, se eu estou diminuindo lá, porque o saldo já está negativo. Né? Então, se eu iniciasse aqui com um saldo positivo, eu estaria descontando. Né? Então, menos com mais, dá menos, e eu acabo descontando o valor do meu saldo devedor. Certo? Então, no terceiro período, eu tinha 1.200 de saldo, entrou 500 no meu caixa, né? Mais 500, fiquei devendo 700. No quinto período, eu devia 700, entrou 700, zerei o meu fluxo de caixa e no meu último período, fluxo de caixa, fiquei com um saldo de R$ 500. Então, significa dizer o que como resultado? Como resultado, eu tenho que o meu payback do investimento foi de 4 anos. Perfeito? Isso aqui a gente só revisando, que nós vimos na aula passada. Na calculadora financeira, a gente poderia fazer aqui bem rápido, né? O valor do investimento inicial seria 2.000
negativo, e aí eu dou as entradas no meu fluxo de caixa. No primeiro mês, 500, mais no segundo mês, 300, mais no terceiro mês, 500, mais no quarto mês, 700. Fechou meu fluxo de caixa, meu payback foi de 4 meses. Perfeito? Vamos lá para o próximo. Vou botar aqui. Para o fluxo de caixa acima, o payback é de 4 anos, ou seja, o investimento é recuperado ao final do quarto período. Outro exemplo, payback, né? Examine os 3 projetos abaixo e anote o erro cometido se o nosso critério é aceitar projetos com período de payback inferior a 2 anos. Então, o que acontece? Eu tenho um projeto A, tenho um projeto B e tenho um projeto C. Onde o projeto A eu tenho um dispêndio inicial, tanto A como B como C, eu tenho um dispêndio de R$ 2.000. No projeto A, no fluxo de caixa no ano 1, eu tenho uma entrada de 500, no B também de 500 e no C de 1.800. No 2, no projeto, na entrada 2, no período 2, eu tenho uma entrada de 500, outra de 500 e outra de 1.800 e outra de 500 na C. Né? E na entrada 3 eu tenho de 5.000, de 0 e 0. Então o payback desse período será no projeto A de 3 anos, ele vai ser recuperado em pouco menos de 2 anos, né? 2 anos e alguma coisa, vai estar entrado no terceiro ano. No projeto B de 2 anos e no projeto C de 2 anos. Né? O que é que significa? Que a aceitação do projeto, apesar desse aqui ter um valor presente líquido acima de 10%, né, acima de 10%, os projetos aceitos serão apenas o A e o B, porque ele levou em consideração o quê? Ele levou em consideração o payback, né? Aqui ele levou em consideração o payback ser inferior a 2 anos. Então, só serão aceitos projetos inferiores a 2 anos. E os únicos projetos inferiores a 2 anos é o projeto A e o projeto B. Perfeito? Exercício. Os fluxos de caixas líquidos de um projeto de investimento estão indicados na figura abaixo. Quantos anos precisaremos esperar até que o fluxo de caixa acumulado, os fluxos de caixa acumulados deste investimento se igualem ou superem seu custo, né? Deixa eu tirar aqui um pouquinho, vou ocultar aqui. O meu investimento inicial foi de 50 mil, vou tirar aqui. Opa, vamos descartar aqui. Pegar esse caso aqui. Vamos lá para a planilha. Deixa eu apagar aqui. O investimento inicial foi de 50 mil, menos 50 mil, é isso. E gerou um fluxo de caixa de 30 mil, outro fluxo de caixa de 20 mil, outro de 10 mil. Opa, aqui, passei demais, e outro de 5 mil. É isso? Bom, ele quer saber o seguinte: quantos anos precisamos esperar até que o fluxo de caixa acumulado desse investimento se iguale ou supere o seu custo? O custo inicial foi de 50 mil. Então, se o meu custo inicial foi de 50 mil, meu período aqui será de 50 mil. O período zero será de 50 mil. No período 1, eu vou trabalhar os 50 mil menos 50 mil que eu investi, mais a minha entrada no fluxo de caixa que foi 50 mil. Então, meu saldo passa a ser 20 mil. Vocês observando, aqui, né, eu vou ter que parar agora aqui, pessoal, porque está acabando. Eu volto daqui a pouquinho, beleza?